4 horas em ponto. Eu sou a repórter Márcia Barroso e estamos começando o Revista Geral, o programa no Rádio Mineiro que envolve segurança pública e cidadania com responsabilidade sob o ponto de vista cívico. O Revista Geral é um programa da Ascobom com a participação do Coronel Mendonça, a produção do jornalista Pascoal Monteiro e a coordenação geral do Cabo Alexandre, no serviço técnico, a Vânia. E amanhã é dia 8 de agosto, Dia dos Pais, 8 de agosto de 2010. É uma data muito especial para nós do programa Revista Geral e, como o nosso encontro é hoje dia 7, um dia antes de completarmos um ano de vida, nós não poderíamos deixar de comemorar com você, que está sempre ligado conosco. São 53 edições com a de hoje, muita luta e várias conquistas para os nossos servidores da segurança pública de Minas Gerais e de todo o país. Enfim, o Revista Geral da Ascobom é o espaço para aqueles que lutam para manter nossas cidades, nosso estado e o nosso país cada vez mais seguro e bom de se viver. E é buscando sempre o melhor para a nossa classe, principalmente para você, cidadão, que o Revista Geral não para. E hoje traz à tona um assunto que foi discutido na última quinta-feira, dia 5, na Assembleia Legislativa, que é o ciclo completo de polícia. O sistema acaba com a especialização das funções policiais, permitindo à polícia militar assumir funções de polícia judiciária, tornando-se responsável pela investigação e apuração das ocorrências, especialmente aquelas referentes a crimes de menor potencial ofensivo. A proposta foi criticada por integrantes da Polícia Civil que participaram da audiência pública, para quem o fim da especialização funcional não resolve as carências estruturais que prejudicam o trabalho policial e o processo judicial. Hoje em Minas e na maior parte do país, essa função é restrita à Polícia Civil. Com a mudança, o policial militar pode, assim que ele atender um chamado, redigir termos circunstanciais de ocorrência, o TCO, requisitar exames periciais e intimar envolvidos para uma audiência judicial. Para discutirmos essa questão, estão conosco aqui um representante da Polícia Civil, que é o delegado da Homicídios de Betim, Rodrigo Augusto, e um representante da ASPRA, Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, do Cabo Tarley. Boa tarde a todos, boa tarde, Coronel Mendonça, boa tarde, Cabo Julinho, que está aqui no estúdio com a gente, é um dos diretores da Ascobom, Cabo Alexandre, boa tarde, Cabo Tarley, boa tarde, delegado Rodrigo. Nessa semana, realmente, ou seja, o ciclo de polícia já tinha começado essa discussão, né, desde quando a gente começou o programa, né, Coronel? Já havia essa discussão. Né? Inclusive, discutido no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E na última quinta-feira a Assembleia colocou a discussão em pauta. Eu poderia... boa tarde, né, ouvintes da 107, boa tarde, doutor Rodrigo, Tarley, Cabo Alexandre, Vânia Silveira, Julinho. Queria inicialmente mandar um abraço aqui para o nosso guerreiro, é o Cabo Gandra. O Cabo Gandra é do 41º Batalhão, está lá na 12ª CIA. Também para o Sargento Carlos Magno, do 5º Batalhão, da 5ª Companhia. E o soldado Alex, lá da 7ª Companhia do 5º. A gente tinha que falar muito desse pessoal, sabe por quê? Esses militares aqui são aqueles que foram abandonados pelo comando da PM. Por que eles foram abandonados pelo comando da PM? Eles, empenhados numa ocorrência, acabaram por ser recebidos por uma troca de tiro e foram condenados lá no Tribunal do Júri em Birité a 6 anos e a perda do cargo, foram demitidos. Obviamente que estão recorrendo, a gente está recorrendo para eles, estamos no Tribunal do Júri, mas o comando da PM, o comando do batalhão deles, sequer tiveram no julgamento, e até agora não moveu uma palha para defender esses homens. Agora a ironia disso aí, doutor Rodrigo, o senhor acredita que o comando da PM publicou em boletim que a ação deles é legítima? Foi considerado pela Polícia Militar como uma ação legítima. Bom, se for considerado como uma ação legítima, se eles estavam trabalhando, nós não vamos defender o cara que está trabalhando, não. Vamos simplesmente julgá-lo para as cobras. Então, olha, gente, Coronel Cícero, o senhor que ouve o programa, Coronel Renato, olha, os senhores vão deixar esses 3 homens, pai de família, que estavam trabalhando, abandonados? Isso é o fim do mundo. Isso é covardia. Isso é covardia. Eu me lembro de um comandante-geral, né? Na época que tinha um comandante-geral que estava preocupado com a tropa e não em ficar destruindo a Polícia Civil e ficar criando celeumas com a Polícia Civil, igual nós também em Minas Gerais aqui, certo? Aconteceu um absurdo desse. Sabe o que o comandante-geral fez? Simplesmente determinou a Junta Central de Saúde
para aposentar aqueles militares por invalidez física, para evitar que eles ficassem prejudicados de suas famílias. Então é preciso, Coronel Renato, que o senhor vista a camisa do Cabo Gandra, do Sargento Carlos Magno e do Soldado Alex. Não abandone esses homens, não, Coronel Renato. Eles estavam trabalhando, a Polícia Militar falou que a ação era legítima. Então por que nós vamos deixar o Judiciário simplesmente mandar esse povo embora? Por quê? Na hora de pegar o juiz lá, o Paulo Medina, Márcia, que estava vendendo... Aqui, gente, Paulo Medina vendendo sentença. Sentença. Juiz do STJ, vendendo sentença para caça-níquel. Sabe qual foi a pena dele, Márcia? Ele foi condenado a aposentar com 25 mil reais por mês. Vendendo sentença, foi condenado à pena máxima, a aposentar com 25 mil reais por mês. Agora o PM aí, ó, tá trabalhando, vai trocar tiro, comanda a PM, fala que a ação é legítima, e depois quer demitir o cara. Gente, isso é o fim do mundo. Agora, me assusta, sabe o que é do Alexandre? Não é o que o Martin Luther King falava. O que me assusta, meu mal poucos fazem, meu mal missão de muitos. Então nós queríamos que, já que está aqui um representante da ASPA, Tarley, que houvesse um empenho da ASPA também, gente. Sabe? Vamos todo mundo juntar e fazer força. Vocês aí têm um relacionamento bom com o comandante-geral, né? Vai lá e fala com ele isso aí, ó. Até agora só a Ascobom se moveu para poder defender. É, precisa defender esses homens aqui. Então eles precisam de outras entidades para poder abraçar essa causa, porque senão isso vira rotina. Tá punindo a família do Pemson, né? E depois ninguém vai querer trabalhar. Aí depois o policial não vai querer trocar tiro com bandido, não vai querer ir em lugar nenhum. Mas isso, a ASPA não está nisso não. A ASPA tem acompanhado de perto os casos mais graves, os casos que tem chegado ao nosso conhecimento. A gente tem sempre conversado com o comando, no intuito de apoiar os militares, no intuito de estar dando assistência, você entendeu? E nós estamos sim, não omissos. Estamos atrás, estamos inclusive, se forem condenados, cabe recurso. A gente não pode simplesmente chegar no tribunal do júri, chacoalhar o júri e falar assim, olha, eles são inocentes, vocês têm que fazer que eles são inocentes. Mas tem que ter uma defesa, tem que ter uma equipe jurídica. Com certeza, porque isso Coronel sim, Mendonça, só que à frente aí da equipe jurídica tudo da que está olhando isso, capitão. Mas aqui, a gente também não tá alheio a esses assuntos. Então vamos unir forças, porque... Nós temos que unir forças, mas nós não estamos alheios. Prova é que nós tivemos casos do interior de Minas, policiais aí, ó, sendo acusados de tortura, e nós fomos até o interior, fizemos corpo, frente lá, e conseguimos a absolvição dos militares. Mas nessa situação aí, eu quero até fazer nós não estamos omissos. Não, eu quero fazer justiça áspera, e quando ocorreu esse fato com os militares lá do 5º Batalhão, né, nós ligamos para o presidente da ASPA, né, e ele de imediato fez contato com o advogado, determinou que ele, né, porque ele trabalha, é empregado, determinou que ele tomasse todas as providências o mais rápido possível. Né? Mas nós entramos no circuito mesmo para estar reforçando. Nós só temos que ter união. E trabalhar em prol do que me causa. Porque eles ficam dois mas o que causa. Mas foi abandonado mesmo. O que me causa espécie, sabe o que é? Pelo comando. É porque a Constituição Federal fala que a perda do posto e da graduação dos praças somente ocorre por decisão do Tribunal de Justiça Militar. Só que é o seguinte, agora vem pegando aí um viés aí que em crime de tortura já perde normal pela condenação como resultado.